O acordo de leniência assinado pela Odebrecht e pela Braskem com o Brasil, Estados Unidos e Suíça, esse acordo aponta o envolvimento de autoridades brasileiras em um esquema de corrupção durante os governos Lula e Dilma. Odebrecht e Braskem concordaram em pagar multas de quase 7 bilhões de reais e revelar os crimes cometidos em 3 países. O processo na justiça americana detalha o esquema montado pela Odebrecht e Braskem para conseguir vantagens indevidas em troca de pagamentos de propina entre 2002 e 2014. Segundo os investigadores, as empresas que pertencem ao mesmo grupo se beneficiaram por meio de isenções fiscais, fechamento de contratos com a Petrobras e até na aprovação de leis. O documento descreve as ações dos principais envolvidos, mas sem divulgar nomes. Os investigados são citados através de números. Na lista estão executivos do alto escalão da Braskem e da Odebrecht, e também autoridades dos governos Lula e Dilma. No Poder Executivo são citadas 2 autoridades do mais alto escalão, 2 ministros, sendo um deles conselheiro do governo e também detentor de uma vaga no Congresso, além de um alto executivo da Petrobras. No Poder Legislativo, mais 3 autoridades de primeira linha. Apesar do processo se dedicar ao período entre 2002, ainda no mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, e 2014, já no mandato da presidente Dilma Rousseff, o Departamento de Justiça americano não cita nenhum exemplo do governo FHC. O foco são operações realizadas entre 2006 e 2014, no segundo mandato do ex-presidente Lula e no primeiro da ex-presidente Dilma. De acordo com os investigadores, foi só a partir de 2006 que a Braskem passou a ter autonomia a distribuir suborno sem a interferência da Odebrecht. O documento da Justiça americana destaca que em 2006, durante o governo Lula, a Braskem se viu diante de uma série de decisões judiciais que poderiam elevar os impostos pagos pela empresa. Braskem e Odebrecht, então, começaram a tomar medidas para evitar o prejuízo. 2 executivos da Braskem procuraram a autoridade número 3, um então ministro de Lula, para interceder a favor da empresa junto a um outro ministro e também a autoridade número 1 do governo. Ao mesmo tempo, um executivo da Odebrecht entrou em contato diretamente com a autoridade número 1 para pedir que pressionasse a autoridade número 4. Numa das reuniões, a autoridade 4 passou um bilhete pedindo ao executivo 1 da Braskem uma contribuição para a campanha de 2010 da autoridade número 2, no valor de 50 milhões de reais. Segundo o documento, o executivo da Braskem concordou, mesmo sabendo que o dinheiro não iria para a campanha e seria usado em benefício próprio dos políticos. Numa das planilhas do setor de propinas da Odebrecht, encontrada pelos investigadores da Lava Jato aqui no Paraná, consta um valor de 50 milhões de reais. O valor aparece como saldo em 2012 e 2013 e está relacionado ao codinome Pós-Itália. Segundo as investigações, há indícios de que o apelido seja uma referência ao ex-ministro Guido Mantega. A planilha tem ainda outros 2 codinomes, Itália e Amigo. A Polícia Federal afirma que Amigo é uma referência ao ex-presidente Lula e Itália ao ex-ministro Antônio Palocci, que, de acordo com os delegados, também era chamado de italiano. Palocci seria o responsável por gerenciar esses pagamentos. No processo da Justiça americana aparece outra negociação para aprovar uma nova lei de isenções fiscais que beneficiou a Braskem.
O projeto foi apresentado ao Congresso em 2011, durante o governo Dilma, mas um parágrafo adicionado depois ao texto dificultou a aprovação. O executivo número 1 da Braskem procurou então a autoridade número 4, o ministro de Dilma, e pediu para retirar o parágrafo em questão. A lei foi aprovada do jeito que a empresa queria, em troca do pagamento de R$2.100.000 a uma autoridade do Legislativo que apresentou a proposta de suprimir o tal parágrafo. A autoridade número 7 do Legislativo recebeu R$4 milhões. E outros senadores e deputados que não foram identificados no processo por números dividiram R$1.600.000. Ao fim da negociação, a autoridade número 4 voltou a procurar o executivo número 1 da Braskem para pedir mais R$100 milhões. Esse dinheiro teria ido para a campanha de candidatos do partido do ministro.